Diante do que foi o jogo, o empate inesperado do Santos na reta final é muito positivo, é um resultado muito bom para o Peixe nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Eu sou o Thiago Golini, sou comentarista, jornalista esportivo e estou aqui para falar sobre esse empate em 2-2 do Mirassol contra o Santos. O jogo hoje lá no Maião, que abriu aí essa quinta rodada do Brasileirão, né? Agora com o término dos estaduais, o brasileiro volta com tudo e já com rodada de meio de semana, de final de semana, e aqui a gente vai cobrir tudo isso, certo? Começando pela partida de hoje, desse Mirassol 2, eita, apagou a luz aqui, agora voltou, Mirassol 2, Santos 2, um jogo que já começou com algumas questões antes, né, da bola rolar, que é principalmente relacionado ao Neymar, o Neymar que tinha a expectativa de atuar hoje lá no Maião com a presença do Carlo Ancelotti, que hoje estava no estádio no interior de São Paulo. O Neymar não pôde atuar, né, mais uma vez machucado, mais uma vez lesionado, ainda se fala que ele está sendo poupado, né, por um desgaste muscular, mas que talvez ele jogue o jogo do domingo contra o Corinthians, enfim. Mas fato é que ele não atuou, mesmo com a presença do técnico da seleção brasileira lá, né, nessa véspera aí da convocação para os próximos amistosos contra a França e contra a Croácia. Né, a convocação acontece no dia 16, na segunda-feira. E o Ancelotti, que esteve hoje no Maião, na minha visão, gostou do que viu do Mirassol, porque o Mirassol foi bastante superior durante boa parte do jogo. O time tem muitos resquícios do time do ano passado, mesmo que tenha perdido peças. E aí é o fator do Rafael Guanais, né? Tem as diferenças dos treinadores, né? Treinadores que são mais autorais, né? Que são mais que tem um estilo definido de jogo e que esse estilo, independente dos jogadores que ele tem, ele vai seguir esse estilo. E treinadores que são mais adaptativos, né, que vão de acordo com o elenco que tem. E o Mirassol montou um elenco que fornece ao Guanais o estilo de jogo que ele quer, mesmo que talvez em algumas posições e níveis inferiores. E com isso, o Mirassol segue sendo um time muito competitivo para essa temporada e tem um elenco um pouco mais robusto para ter peças para trocar ao longo da temporada, que vai ser mais longa, né? Com mais jogos, com mais competições, com a Libertadores que já bate na porta. Né? O Botafogo hoje eliminado da pré pro Barcelona, os dois times brasileiros, aliás, né, eliminados na pré-Libertadores, o Bahia e o Fogão. O Fogão vai jogar a Sula, mas fato é que já está muito próximo aí, logo teremos aí os sorteios da fase de grupos, da qual o Mirassol vai estar presente. E mesmo que tenha perdido o Danielzinho, que já está mostrando no São Paulo o quanto é um meio-campista sensacional, o Gêmeos, que foi um jogador muito importante na temporada passada para o Flu, o Lucas Ramon, que já está brilhando também lá no São Paulo, foi um grande lateral direito, o time, o Gabriel, que foi para o futebol peruano, ainda assim é um time que consegue ter o mesmo estilo de jogo, e o primeiro gol do Mirassol mostra isso, né? As triangulações que o time faz, e aí não com o Gabriel, que fazia isso muitas vezes, mas com o Shailon, que fez muito bem essa função. O time conseguiu trabalhar muito bem a partir do lado, e aí buscar a virada de jogo pro Igor Formiga, que seria o Lucas Ramon normalmente no ano passado, aparecer sozinho dentro da área para finalizar. Então, os jogadores mudam, as peças mudam, mas as dinâmicas são as mesmas. E o Mirassol soube controlar muito bem o jogo. O Santos tinha uma arma só, que era lançar a bola para o Rony avançar pelo lado esquerdo e tentar cortar para dentro, ou passar para alguém que chegava, ou ele mesmo finalizar. Essa era a única válvula de escape, e até justamente no lado que o Igor Formiga atacava, né? Então tentava buscar essas costas na marcação. O Rony é um jogador muito aplicado, que vai buscar toda a bola, que não vai desistir de nenhuma jogada, mas fato é que ele é um jogador sem muitas qualidades, né, individuais. E isso já ficou claro em várias passagens dele aí, em vários clubes do futebol brasileiro, apesar de ser um jogador útil dentro do time, mas a sua esperança de criatividade no ataque ser o Rony é complicado. E o time do Santos eu achei que, até com o meio-campo que entrou hoje com o João Schmidt e o William Arão, ficou mais engessado, mais lento. Era um jogo de ritmo lento, né?
que o Mirassol conseguia controlar com muita tranquilidade, conseguia sair com muita liberdade jogando, conseguia trocar passes, conseguia triangular, conseguia fazer essas movimentações, né? O Neto Moura fez um grande jogo, muito bem na movimentação, o José Aldo que tá sempre opção, como eu disse, o Shailon, né, vindo buscar e vindo sempre completar esse triângulo, né, seja no lado do campo, seja entre os volantes, ele tá sempre ali para dar opção de passe e o time ir progredindo dentro do campo. O que faltou mais pro Mirassol, eu acho que foram duas coisas. Que era pressionar mais a saída do Santos, que era ser um time um pouco mais intenso nessa marcação, porque né, por mais que o Santos não tenha sido um time criativo, o Santos teve oportunidades. E às vezes era uma bola que pinga aqui, pinga dali, sobra, meio na empurrância, meio na força. Mas se o Mirassol já conseguisse conter isso mais rápido, talvez teria sofrido ainda menos. E além disso, eu acho que faltou mais qualidade na finalização, especialmente no primeiro tempo e no começo do segundo. O Mirassol muitas vezes definia mal as jogadas ou na hora de finalizar mandava fora. Então teve algumas oportunidades no final do primeiro tempo, ótimas oportunidades no começo do segundo, né, com o Shailon, com o próprio Negueba, com alguns jogadores ali de frente, não conseguiu aproveitar. O Brasão também fez boas defesas, mas o Mirassol só foi fazer o 2-0 já no meio do segundo tempo, com o Negueba, uma boa jogada. E o Mirassol voltou muito bem para a segunda etapa, né? Como eu disse, esse meio campo de Willian e João Schmidt ficou mais lento do Santos e o Mirassol dominou muito bem o jogo. O Santos teve dificuldades de se impor. Eu não entendo por que o Vojvoda insiste em escalar o Tassiano. Para mim não faz sentido nenhum o Tassiano ser titular desse time do Santos. É um jogador que não é um meia, não é um meia ofensivo. Ele não é um centroavante porque ele não tem força para isso. Ele não é um meia porque ele não tem qualidade individual para criar jogo como um meia. Ele não é um ponta porque ele não tem velocidade para ser um ponta. Ele não é nada. Ele é o famoso jogador pato que nada, corre e voa, mas não faz nenhum dos três bem. Então, para mim, esse é o Tassiano. O Tassiano ele até te oferece um pouco de pressão ali na saída do adversário, né, sem a bola, mas nem isso ele estava oferecendo hoje. E a insistência do Vojvoda em manter o Tassiano. O Tassiano terminou o jogo. E ele não ofereceu absolutamente nada pro Santos. Nada hoje, nada. Então eu não consigo compreender, assim, por quê? Por que, que o Tassiano continua atuando para esse time do Santos, continua sendo titular, sendo que ele tem opções como o Barreal, como o Moisés, que podem não ser os primores técnicos que o Santos espera, mas ao menos eles te dão alguma coisa nesse ataque. O Miguelito, enfim, talvez o Miguelito mais para entrar pro segundo tempo, né? Porque ele não tem tanto essa força de marcação. Mas enfim, de qualquer forma, é o que aconteceu com o Santos. E aí o time perdeu o meio-campo, não tinha criatividade no ataque e foi sendo dominado ao longo do começo do segundo tempo. E o Mirassol criou muitas chances sem aproveitar também, até, como eu disse, o gol do Negueba. E aí a partida caminhava para um controle, né? Veio a parada técnica, né, para hidratação. E aí parecia que o Mirassol com um 2-0 no placar iria garantir ali, segurar o jogo. O Guanás coloca o Galeano, coloca o Gabriel Pires. O Vojvoda já tinha mudado o time, e aí ele mudou, não tirando o Tassiano, mas tirando os dois volantes, que eu acho que é uma visão ok, mas ele não mexe no principal, um dos principais problemas que era o ataque. Eu mudaria também o meio, tiraria o João Schmidt e colocaria o menino, e colocaria o Barreal no lugar do Tassiano, mas ele tira o Vini Lira para colocar o Barreal. Enfim, decisões questionáveis aí do Vojvoda. Fato é que depois, né, da volta ali da parada técnica, poucos minutos depois, num vacilo individual, a bola sobra no pé do Gabigol e ele faz o 2-1 e deixa o Santos vivo no jogo. O Gabigol que não fazia uma boa partida, errando passes, errando domínio, demorando para tocar. Teve até uma chance no primeiro tempo que ele mandou, se eu não me engano, ele foi travado. Ou se ele mandou para fora, agora eu não vou lembrar, mas foi uma boa chance que o Rony entregou para ele, ele mandou, acabou perdendo o gol. Então, assim, o time do Santos que
já não tinha muita criatividade, o Gabigol, que seria o jogador mais diferente desse ataque, também não estava bem. Mas aí é aquele jogador com estrela, né? Com um toque na bola, ele resolve o jogo. E aí foi o que aconteceu num vacilo completo, um lançamento meio despretensioso ali pro ataque. O João Vitor vacila, fura a bola e ela sobra limpa pro Gabigol na entrada da área, de frente pro Walter fazer o 2-1. E aí o Santos vai para cima ali, meio no abafa, meio em cruzamento. O Neto Moura, que fazia um grande jogo, faz o pênalti. Em cima do Gabigol, o Gabigol bate muito bem, faz o 2-2. O finalzinho de jogo foi maluco, né? E aí o Ancelotti, que talvez, né, no 2-0 ali pro Mirassol, poderia até ter ido embora, se ficou ali no Maião, acompanhou o final de jogo bem eletrizante ali, o Mirassol pressionando, tendo chances, o Brasil tendo que fazer defesas, contra-ataques do Santos, e aí o jogo foi movimentado, mas terminou ainda no 2-2, muito melhor pro Santos do que pro Mirassol, o resultado que dá uma sobrevida pro Vojvoda, que vai, né, justamente sobrevivendo nesse cargo, mas hoje, mais uma vez, montou um time assim, fraco, pouco criativo, pouco. Acho que até defensivamente ok, mas acho que é muito mais o demérito do Mirassol de ter perdido as chances do que uma defesa sólida que o Santos teve, sabe? Então, assim, acho que não tem muito o que tirar desse empate além do resultado. Porque dentro de campo o Santos mais uma vez foi muito mal. Acho que o que tem para tirar é o Rony, que é um jogador muito esforçado, e o Gabigol, que nesse tipo de jogo pode brilhar. Mas além disso, muito pouco. O Mirassol tem tudo para ser um time de novo muito competitivo. Eu não sei se vai chegar a ficar para Libertadores de novo no ano que vem, ou se vai brigar lá em cima, como brigou no ano passado, mas eu tenho muita segurança, assim, vendo esse Mirassol, de que o time não vai sofrer para rebaixamento, que o time vai terminar pelo menos ali no meio de tabela. Acho que algumas peças são mais fracas do que a do ano passado. Acho que tem alguns jogadores de frente que podem ir melhor, né? O Nathan Fogaça, por exemplo, é um jogador que ajuda, mas faltou mais poderio ofensivo. Eu gosto muito do Alisson, acho ele muito subestimado, o ponta esquerda do Mirassol, sempre muito bem, sempre é um jogador que acrescenta muito, é muito correto e é pouco falado, mas eu acho que esse Mirassol tem muitos bons caminhos, especialmente com o Guanais, que é um grande treinador, e mostra isso mais uma vez esse ano. E tem uma Libertadores aí pela frente. O fato de o Mirassol jogar a Libertadores já é um grande lucro, mas eu acho que é um time que pode sim chegar num mata-mata, quem sabe bater umas quartas de final. Assim, o time tem condições para isso, tem time para isso, tem coletivo para isso. E eu tô bem curioso, bem interessado em ver como é que esse Mirassol vai ser no ano de 2026, apesar da decepção no Paulistão, né? Foi mal no Paulistão, acabou eliminado ainda na primeira fase, acho que era o time que poderia chegar longe. Até esperava que o Mirassol pudesse ser um dos favoritos a título diante dos outros grandes de São Paulo que deram suas vaciladas. Né? O Novo Horizontino, que é o rival do Mirassol, acabou chegando longe, mas eu acho que tem bons caminhos aí o Mirassol para não sofrer e, além de tudo, ir bem dentro das competições, especialmente de mata-mata que vai ter esse ano, né? Mata-mata nem tanto, né? O Libertadores tem uma fase de grupos aí, mas enfim, Libertadores, às vezes uma Copa do Brasil, acho que o próprio brasileiro, então, enfim. E pro Santos, melhorar esse desempenho. A gente precisa muito do Neymar, né, para ser esse cara criativo. Eu acho que o meu campo com o João Schmidt e o Ilharão juntos, para mim não funciona. Para mim tem que ter o Ilharão como a base da jogada e ele vai muito bem fazendo essa função, com o bom tempo e mais um. Aí pode ser o Rolaser, pode ser o Gabriel Menino, pode ser jogadores do Zé Rafael, né, o Rolaser talvez mais à frente, o Zé Rafael e o Menino para dar mais consistência ali no meio campo, né? O Zé Rafael não podia jogar hoje, mas enfim. Então fica essa avaliação, né? E esse saldo do empate hoje em 2-2 lá no Maião. Certo? Então é isso. Se você gostou aí dessa análise, deixa o like, diz aí o que você achou do jogo hoje lá do Mirassol contra o Santos. E no resto é isso. Tamo junto, valeu, abraço.